Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã em Monte Alegre. Eu me chamo o pastor Antônio Targino e nós estamos aqui novamente para trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, para trazer a oportunidade de reflexão, de exortação, de admoestação. Nós temos a oportunidade de levar a mensagem e você tem a oportunidade de compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e seja abençoado com essas mensagens. E não só isso, mas ative aquele sininho que você vai ser notificado a todo vídeo novo que o canal fizer. Que Deus abençoe e fique com uma mensagem com o tema depressão. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Hoje vamos estar trazendo essa mensagem. Olá, queridos. Eu sou o pastor Antônio Targino e eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Eu queria, antes de tudo, fazer uma oração e pedir orientação de Deus nesse momento. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço grandiosamente por tua infinita bondade, por tua graça, e te peço que nos conduza, Senhor, ao levar a tua palavra com sinceridade, possamos fazer com que a tua mensagem alcance corações, Deus, e traga reflexão sobre a vida de muita gente. Senhor, obrigado e nós te agradecemos em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Depressão. O que é isso? É um demônio? É uma doença? É uma doença física, psicológica? O que a Bíblia fala sobre depressão? O que nós podemos extrair da Escritura para nos esclarecer um pouco mais sobre essa questão? Eu tenho dois textos que eu queria compartilhar com os amados irmãos. O primeiro é uma história fantástica, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19 em diante. Por favor, leia comigo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhe prouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a sua vida como fizertes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: Vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Assíria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que história maravilhosa. Mas se você prestar atenção nessa história, ela tem um contexto. E o contexto aqui foi que Eliseu, no Monte Carmelo, fez uma grande proeza em nome do Senhor dos Exércitos. Ele matou 450 profetas à espada, logo depois de ter feito aquele desafio e ter vencido. Claro, o Deus maravilhoso fez com que o pedido dele fosse aceito e ele venceu aquele desafio do Deus que respondessem aquelas orações. Então, imagine aqui que Jezabel, esposa de Acabe, depois de toda essa situação, ela faz uma promessa. A promessa é de matar Elias. E essa promessa fez com que Elias ficasse extremamente medroso. Um homem que, momentos antes, tinha orado sobre a terra e a terra tinha recebido água de anos e anos que não se chovia naquele lugar. Elias, que enfrentou 450 profetas de Baal e foi agraciado por Deus por grandes milagres. O mesmo Elias agora estava com medo e fugiu da promessa de vingança de Jezabel. Parece ser um pouco difícil de entender como que um homem que se envolveu com Deus, com coisas extremamente grandiosas, agora teme por sua vida. Parece que ele chegou no auge da sua existência, de honra, e que agora ele está com medo. Mas vamos para a história, fica mais fácil a gente entender um pouco a história. Por que que Elias fugiu? Por que que Elias teve medo daquilo que Jezabel prometeu a fazer com ele? Bom, tudo que Elias passou, tudo que Elias vivenciou naquele momento como profeta de Deus, o constrói, promove e dá a ele confiança de viver uma vida acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. E esse controle, essa confiança, esse cuidado de Deus faz ele fixar os seus pés. Ao mesmo tempo, ele entende que ele está sendo cuidado por Deus, que ele está sendo zelado por Deus. E que, de alguma maneira, ele é prova desse cuidado. Mas uma vez que a rainha, tida como uma pessoa perigosa, viu que já tinha em seu currículo coisas ruins,
agora ele teme por sua própria vida. E ele não pensa duas vezes. Ele foge, vai para debaixo de uma árvore a caminho de um dia, e lá ele adormece. E o interessante disso tudo é que um anjo aparece e o alimenta. Por 2 vezes para dar forças para caminho de 40 dias e 40 noites. Ele caminha até o Monte Horebe, o monte de Deus. Deus tinha que falar pessoalmente. Deus tinha que falar com ele. Mas o porquê que ele passou por tudo isso? Bom, a explicação mais lógica é que ele ficou apreensivo. Ele ficou angustiado. Ele ficou com alguns sentimentos, como medo, desconfiança. E esses sentimentos nada mais é hoje do que o sintoma de uma doença psicológica, que nós chamamos da doença do século, que é a depressão. Parece que Elias ficou depressivo. Parece que ele não associou a grandiosidade de Deus na sua vida e ele ficou extremamente depressivo. Prova disso, um anjo faz o que faz, dá comida, dá água para que as forças renovem, mas ainda assim aquilo aparentemente não dá certeza suficiente para que aquele sentimento de medo, de ansiedade, aquela coisa ruim que ele estava passando saísse de sua vida. E ele faz esse caminho de 40 dias e 40 noites, chega em uma caverna, o próprio Deus fala com ele. Mas o interessante é que ele teve uma visão lá dentro, que ele estava deitado, ele teve uma visão que o Senhor falava com ele e perguntava o que ele estava fazendo ali. E o interessante entre a visão que ele teve lá dentro e a mesma pergunta feita lá fora da caverna tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Uma delas, a ele diz, olha, imagine um grande terremoto, imagine o vento, e Deus não está lá. Deus não está nessas perturbações. Deus ele está exatamente naquele momento de calmaria nossa. Calmaria nossa. Não é que Deus ele não nos assiste em meio às nossas lutas. Não é que Deus ele não nos assiste em meio à nossa dor, em meio à nossa angústia, mas aonde Deus está é na tranquilidade. O que significa isso? Significa que Deus queria falar para ele, para que ele confiasse, para que o coração dele parasse de ficar perturbado, para que a sua mente se voltasse para aquilo que Deus era. Afinal de contas, o que ele estava fazendo ali era se colocando como vítima de toda aquela situação. Ele era simplesmente vítima. E pelo esforço dele, ele estava glorificando a Deus, ficando como o único que não tinha se dobrado. Todo mundo se dobrou a Baal, menos ele. É como se ele fosse a última bolacha do pacote. É como se ele fosse aquela pessoa, a única pessoa que glorificou a Deus e Deus o abandonou. É como se Deus tivesse rejeitado ele naquele momento de angústia. Bom, isso foi o que Elias pensou. Porque no fundo, Deus ele deixa muito claro em toda essa história, no último versículo, diz que eu reservei, eu guardei 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Mas antes dele falar isso, é incrível que em meio ainda àquela agonia, em meio àquele sentimento ruim ainda de ansiedade, de medo, de temor, ainda assim Deus ele dá a missão para ele. Falei, olha, eu quero que você faça o seu trabalho. Eu quero que você faça, unja um homem sobre a Síria, um outro homem sobre Israel e um outro para ficar no seu lugar como profeta.
Parece que não há uma compreensão de Deus para com Elias. Parece que Elias ele estava sofrendo e a única maneira, a única forma de aliviar um pouco é Deus tentar aliviar ele falando palavras bonitas, falando palavras de consolo, falando palavras, não, Elias, você é meu amado, não, Elias, você é isso, você é aquilo. Não é exatamente essas palavras que nós queremos quando nós estamos ansiosos, com medo. Não é isso? A depressão, ela não é exatamente isso? Quando alguém ela está depressiva, faz o quê? Ela se isola e o complexo de inferioridade, a sua baixa autoestima, consegue construí-la perfeitamente e colocar essa pessoa o mais baixo possível. Era exatamente o que acontece hoje, aconteceu antes. Elias estava lá, de alguma forma, querendo um afago, querendo um tapinha na costa, mas Deus deixou muito claro isso. Ele disse, eu não estou nessa confusão toda. Olha para mim. É como se Deus tivesse apontado o dedo a Elias e disse, olha para mim. Não é você que é o centro. Não é você que é a última bolacha do pacote. Muito pelo contrário, a sua vida é para glorificar a mim, diz o Senhor. Deveria ser essa a resposta de Deus em meio àquilo tudo. E em meio às palavras acabou sendo porque ele diz, Elias, você está fazendo um papel ridículo em não confiar em mim. Um papel ridículo em acreditar que eu te abandonei. Ridículo em entender que você é o único. Você é a grande pérola. Não é assim. Muito pelo contrário. Nós não somos dessa forma. Mas os nossos sentimentos, né? Aquilo que nós trazemos para a gente como pessoas abandonadas, né, quando as coisas não vão da forma como a gente quer, porque no fundo, a gente não está muito interessado com a vontade de Deus. A gente não está muito interessado no que Deus quer para a gente. Mas a gente está interessado em satisfazer as nossas perspectivas, em satisfazer as nossas vontades. E quando não vai de acordo com aquilo que nós achamos ser bom, ficamos depressivos, ficamos perplexos, angustiados. Mas o que nós precisamos entender é que Deus precisa ser glorificado com a minha vida. E Deus precisa ser glorificado na minha vida, mas precisa ser glorificado na minha morte. E que o Senhor é o único que recebe honra, glória, louvor e exaltação. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Nós estamos nessa terra apenas para glorificar o seu nome. Então esses sentimentos que acabam nos assolando, assim como assolou Elias, exatamente mostra uma fragilidade que nós temos na nossa relação direta com Deus. Nós temos dado ouvidos a assuntos e a coisas alheias àquilo que Deus ele tem falado todos os dias conosco. O que nós precisamos entender claramente, queridos, é que Deus está conosco. E Ele quer cumprir com a vontade dEle para a gente. Entenda que, na maioria das vezes, a sua vontade não é a vontade de Deus. Então você precisa buscar, canalizar, entender a vontade de Deus para a sua vida e fazer com que a sua vontade nada mais faça do que glorificar a Deus e casar com a vontade de Deus. Depressão. E se nós formos entender o princípio elementar da própria depressão, é a pessoa se menosprezando.
É a pessoa se achando inferior, a pessoa se achando esquecida. Mas nós somos importantes para Deus. Mas parece que o cuidado de Deus, ele precisa ser físico, só físico e não espiritual. O desejo de Deus é nos arrebatar para as suas mãos e viver uma vida gloriosa com Ele, principalmente quando nós partirmos dessa vida. É isso mesmo. Outra coisa, eu participei um tempo atrás de uma discussão entre depressão e questão de suicídio, e foi abordado a seguinte construção, né, de como nós deveríamos aconselhar alguém que estava passando por essa dificuldade. Uma psicóloga falava sempre, e ela chegou a falar nessa reunião, que a pessoa deve levantar a sua autoestima e a pessoa precisa entender que ela é importante, que ela é capaz. E quando eu disse, e quando eu falei, na verdade, eu disse que para nós cristãos é um pouco diferente. Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos medíocres, nós somos incapazes. Por esse motivo nós precisamos de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá condições de dar os passos, um passo atrás do outro. E a diferença clara é que não é a capacidade humana que faz a diferença, mas é o se render a um Deus maravilhoso que sabe o que está fazendo. Afinal de contas, você consegue ou você tem capacidade de dar a Deus conselhos? Mas nós ousamos, às vezes, quando nós pedimos alguma coisa, falamos para Deus exatamente como a gente quer e quem Deus deve fazer, de que maneira Deus tem que fazer para que a gente receba aquilo que a gente está precisando. Parece difícil a gente entender essas coisas. Afinal de contas, é a vontade de Deus que precisa prevalecer. É a vontade de Deus. Bom, tem uma outra história que eu queria ler. Essa outra história está no Salmo 51, que ele diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. E eis que comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não
te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Você percebe nesse texto que o sentimento que Davi coloca nessas palavras que ele cita no Salmo 51? Você percebe da onde está vindo tamanha angústia? Os estudiosos dizem que esse salmo ele é uma percepção clara de tudo aquilo que ele sofreu com o pecado com Betseba. Tudo o que ele passou. Esse salmo retrata um pouco da sua angústia, da sua construção em meio ao erro que ele tinha cometido. E nada mais é palavras de alguém que está depressivo. Palavras de alguém que está extremamente angustiado. Palavras de alguém que não quer perder aquilo que Deus tinha dado a ele. A alegria da salvação, a presença de Deus, a presença do Espírito que estava na sua vida, tudo isso gerava angústia para ele, porque ele tinha se distanciado de Deus através desse pecado. E ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia a sua iniquidade. E aqui está um homem que passou quase um ano dentro do pecado, porque ele só reconheceu esse pecado depois de ter passado a gestação de Betseba todinha. O menino nasceu, depois disso que o profeta ele foi até ele falar daquele pecado e ele trouxe de novo toda essa construção para si, para que ele pudesse se voltar para Deus e reconhecer tudo o que ele tinha feito. Bom, eu estou falando nada mais, nada menos do que o homem segundo o coração de Deus. Um homem que entendia quem era Deus na sua grandiosidade, ele foi levado, ele foi sucumbido ao erro, mas ele entendia quem era Deus e qual era a sua condição. Ele sabia perfeitamente que Deus era tudo o que ele precisava. Um homem angustiado e que precisava do perdão de Deus. Bom, são dois personagens bíblicos que apontam para esse sentimento depreciativo, de depressão. Mas um, porque se julgava injusto pelaquilo que tinha acontecido com ele. Injusto de forma que ele sentiu medo, porque Deus não tinha o guardado, mas ao mesmo tempo ele se julgava, Elias se julgava extremamente zeloso pelo Senhor. E que ele queria morrer, porque ele não foi, penso eu, ele não foi acariciado por Deus em meio à sua angústia. Mas aí a gente tem um homem, Elias, em uma situação, e a gente tem Davi em outra situação, a situação do pecado. Muitas pessoas tiram em suas próprias vidas achando que Deus a rejeitou e que o pecado delas é imperdoável e a pessoa não consegue mais se aproximar de Deus exatamente por causa da depressão. A pessoa se afunda dentro de um quarto, se isola, se culpa o tempo todo, se culpa do erro, se culpa de ter perdido alguém, se culpa, e essa culpa faz ela querer morrer. Muitos tiram a própria vida. E isso é depressão. Depressão não é um espírito maligno. Depressão não é aquela construção espiritual. Depressão é a construção meramente humana, é o homem humano, quando ele deixa, de alguma maneira, de olhar para Deus.
Quando o homem deixa de olhar para Deus, ele deixa também a sua esperança, o consolo, o afago de Deus. É como se ele abandona isso tudo. Ele não entende as coisas espirituais como elas devem ser compreendidas. A depressão, principalmente nesse momento extremamente difícil, que você está, de certa forma, trancado na sua casa, está com medo desse vírus. Como é que você está? Você está depressivo? Você está angustiado? Como é que você está? Que tal se voltar para Deus? Que tal entender que Deus está no controle da sua vida? Que tal entender que não é do seu jeito, mas do jeito de Deus? Que tal perceber que Deus continua, sim, cuidando de nós, mesmo que a gente passe por situações extremamente difíceis, mesmo que falte alimento na minha casa, na sua casa? Deus está lá nos ensinando, nos construindo, nos fazendo melhor. Afinal de contas, Deus, ele disciplina quem ama. Deus nos faz passar por situações difíceis para nos aperfeiçoar. Deus, ele permite que as coisas aconteçam conosco para que eu e você sejamos melhores. Esqueça a perspectiva desta terra. Por favor, esqueça. Olhe para aquilo que é incorruptível. Olhe para aquilo que é grandioso. Olhe para aquilo que é eterno. Isso vai começar a fazer sentido para você. Olhe para o sacrifício de Cristo. Olhe o que Cristo fez. Uma outra angústia extremamente notável e comprovada cientificamente foi o que Jesus passou no Getsêmani. Suou sangue. As suas veias, aqueles vasos abaixo da pele se romperam com tamanha angústia que ele passou. Ele ficou tão angustiado, mas ainda assim, na sua angústia, ele disse: seja feita a tua vontade. Ainda assim, na sua angústia, ele disse: Senhor, o que eu quero como homem é não passar por isso, mas o que eu decido é fazer a tua vontade. Que tal a gente usar esse exemplo para a nossa vida? Você não está só. Nunca diga, Deus me abandonou. Nunca diga isso, porque quem abandona a Deus somos nós, através da nossa vida. Quem abandonou a Deus na confiança foi Elias. Quem abandonou a Deus pecando foi Davi. Deus não abandona os seus. Deus é fiel conosco. Deus cuida de nós. Apesar que a gente não entenda, que a gente não perceba, mas Deus está lá conosco, nos ajudando. A gente está na dificuldade, mas o sentimento que precisa inundar o nosso coração é aquele sentimento de cício, como diz a palavra, tranquilidade. Isso é fé. Isso é fé. É você ficar tranquilo. É você confiar em Deus. Confia em Deus. Durma tranquilamente na sua cama. Não se preocupe, porque a sua preocupação e a sua angústia não vai adicionar nenhum dia na sua existência. Nenhum. O meu conselho é que você confie em Deus. Tá difícil? Você tem conta que você acha que não consegue pagar? Tem. Que tal dormir e confiar em Deus? Trabalhar, é fato. O dinheiro não vai cair do céu, mas Deus vai te dar sabedoria. Ele vai te dar instrução. Ele vai te dar um escape. Deus é Deus. E que não importa que você vai ser humilhado. Importa que você não humilhe o nome de Deus através das suas atitudes. Faça isso. Deus é contigo. Em o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar.
Senhor, eu quero te agradecer grandiosamente por tua infinita bondade. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu aconchego. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu afago. Eu quero te agradecer, Senhor, porque em meio às nossas angústias, em meio às nossas depressões que nós temos a cada minuto e a cada segundo, mas nós decidimos olhar para Ti. Nós decidimos, Papai, olhar para o Senhor, autor e consumador de nossa fé. O nosso grande exemplo, Mestre, quando disse, ainda assim quero fazer a Tua vontade. É o que nós queremos, Senhor. Nos ajuda a entender e a decidir que a Tua vontade é a melhor coisa que nós precisamos fazer. Se nós queremos que as coisas aconteçam, queremos que aconteçam exatamente da Tua maneira, porque acreditamos que a Tua maneira é a melhor maneira para a nossa vida. Senhor, obrigado. Muito obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua ação grandiosa e eu te agradeço por esse momento e te agradeço também por cada um que está assistindo esse vídeo. Senhor, consola o coração, consola a alma, Senhor, e traz esse cício tranquilizante sobre a mente, sobre a alma, sobre o espírito. Em o nome de Jesus Cristo, e que cada um confie no Senhor de uma forma maravilhosa. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativando também as notificações para que você tenha a oportunidade de assistir todos os vídeos novos que este canal postar. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Ajude-nos a fortalecer esse canal e que essa ferramenta de pregação se estenda a muito mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.